Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um livro que é um clássico da literatura brasileira, A Hora da Estrela. Muitos de vocês provavelmente conhecem, não sei se já leram esse livro, mas ele estava aqui há muito tempo e eu resolvi dar uma chance. Eu protelei demais para ler, mas no fim acabou sendo uma leitura rápida. Eu demorei 3 horas para ler apenas. E assim, não digo que foi uma leitura fácil, mas foi uma leitura rápida. Até porque é um livro de 87 páginas, que é muito profundo, mas que eu, por me prender tanto essa leitura, consegui em apenas uma noite concluir a leitura. Falando um pouco da autora, Clarice Lispector veio para o Brasil com 2 anos de idade. Ela é ucraniana, mas naturalizada brasileira e nordestina. Ela veio para o Brasil com 2 anos em decorrência da Guerra Civil Russa. Esse livro é considerado a obra-prima da autora. Foi publicado no ano de sua morte, a sua última publicação em vida. É um livro muito profundo, faz reflexões bastante duras e é narrado por um narrador que também é um personagem, no caso um narrador, que é um personagem criado também por Clarice. E no próprio livro, ele afirma que se fosse narrado, ele no caso o narrador, por uma mulher, o livro poderia ficar piegas. Eu já acho o livro piegas por si só, mas no sentido de ser duro, emocionante, que faz você chorar, sim, em alguns trechos. A utilização do narrador é uma ferramenta extremamente importante para a consolidação de toda a história, e eu acredito que dá, sim, todo um toque. O narrador se autodenomina como Rodrigo S.M. E ele fala que não pretende usar palavras difíceis, um vocabulário rebuscado, mas sim, ele acaba usando. As primeiras páginas são as mais difíceis de engatar. Talvez algumas pessoas possam vir a ter dificuldade com o começo do livro, porque para você pegar o ritmo da coisa é um pouquinho difícil. Mas quando você consegue, você acaba se apaixonando, sim, pela trama. Falando agora sobre o enredo, o livro conta a história de Macabea, uma mulher alagoana que é órfã. A sua única família era uma tia beata que humilhava, privava ela de tudo. E aí, por um motivo que não é citado na história, elas se mudam para o Rio de Janeiro, né? E pouco tempo depois sua tia vem a falecer. E aí ela trabalha como datilógrafa e é dito no livro que ela faz um trabalho bem ruim, erra bastante palavras e até pela falta de concordância com algumas escritas, ela mesma altera da forma como ela deseja. E aí o seu chefe acaba vindo pra anunciar: você vai ser demitida. Mas ela responde de uma forma tão conformada que ele acaba se compadecendo de alguma maneira e desistindo dessa demissão. E aí toda a história é desenvolvida acerca disso, né? Que Macabea é uma mulher conformada, por tudo que ela passou na vida, todo o sofrimento, ela não sabe ter opinião própria, ela não tem nenhum assim pensamento muito mais profundo. Para ela, viver é só existir. Um ponto que eu não vi em nenhuma das resenhas que eu assisti é sobre o seu relacionamento com o Olímpico. Na minha visão de mulher do século XXI, 2023, esse relacionamento com o Olímpico tem diversos sinais de um relacionamento abusivo mesmo, mas que para a época da publicação é óbvio que esse debate não era popular, as pessoas não tinham domínio sobre esse assunto. O narrador, ele tem o papel de um narrador observador, ele não é um personagem de fato da história, e ele conta a vida dela, o seu único entretenimento, que é o rádio, e o único luxo que ela se permite é ir uma vez no mês, no dia do pagamento, ao cinema, usa um batom vermelho, mas também passa fome, come pedacinhos de papel para enganar a fome. E essa parte talvez foi uma das partes assim que me marcou, né? Porque a forma como é escrito é bem dura, dentre outras coisas que também são bem duras ao redor da história. Mas não tem como falar de Hora da Estrela sem dar o spoiler principal, que é a respeito do fim da personagem, que é a sua morte, né? Título, a expressão A Hora da Estrela, fala sobre a hora da morte mesmo, que é o momento em que Macabea morre e é o único momento em que ela tem a atenção da sociedade voltada para ela, porque a trama gira em torno da invisibilidade, do esquecimento, da negligência que a sociedade tem em cima dela.
uma mulher alagoana que pra todo mundo é um tanto faz. E até o médico, que deveria ser uma figura de cuidador, negligenciou ela até o último segundo. Ela foi diagnosticada com tuberculose e durante a história a gente vê ela passar pela evolução dos sintomas dessa doença. E ao fim da história, ela é atropelada num surto de alegria, porque ela vai numa tarola da vidente que diz a ela uma previsão errada, de que a partir dali a vida dela ia mudar. E assim que ela sai, ela atravessa a rua, é atropelada e morre. E aí todas as atenções se voltam contra ela. Ela tem uma morte lenta, né? Porque a forma como é narrada, pra mim, dá a entender que foi sim uma morte lenta. Tem toda uma romantização, né, na descrição da sua morte. Demora pelo menos aí umas 3, 4 páginas só pra acabar com Macabea. É uma leitura difícil, mas que é de muita identificação pra mim, principalmente no lugar de uma mulher nordestina. E eu acho que sim, vale a leitura. Não é pra todos os públicos, eu acredito que tem que haver certa maturidade pra encarar esse livro, mas não me arrependo, recomendo esse livro. E não poderia ser uma crítica pesada e negativa de um clássico, né? Porque eu acredito que já é bem consolidado. Então eu não poderia vir aqui e dizer uma coisa pra fugir do óbvio. Clarice Lispector é uma escritora genial, muito admirável, e assim, pra mim, o livro é nota 10. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham a oportunidade de estar lendo esse clássico, e vai agregar bastante sim na vida de vocês.